Evangelho de Cristo, conforme o relato de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. João 8, de 1 a 11, assim nos diz a palavra de Deus. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que o tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Esse texto é um texto muito conhecido no Novo Testamento, pois narra um episódio em que o Senhor Jesus deixa bem claro que a justiça dos homens não traz à luz a justiça de Deus. Em tempos como o nosso, onde existem muitas pessoas que vivem nos extremos da fé, devemos sempre nos relembrar desta ocasião, deste episódio na vida de Jesus, na qual ele deixa bem claro que nós precisamos aprender com a justiça divina para então podermos exercer a nossa justiça. De fato, esse episódio mostra que o homem em si, ele é pecador e na sua própria natureza está a corrupção. Nós sabemos que não existe ninguém capaz ou que possua de maneira nata a justiça que reflita a justiça divina. Todos nós somos pecadores incapazes de julgarmos uns aos outros da maneira correta. É claro que nós sabemos que existe também muita bobagem dita acerca do que é julgar uns aos outros. Para muitas pessoas, você falar contra uma prática errada é julgar, e não é. Quando você fala acerca de uma prática errada, você está expondo aquilo que Deus revelou na sua palavra como procedimento primordial para a vida, como aquilo que é o exemplo, como aquilo que é o ideal de Deus. E isso não é julgar sob nenhuma hipótese. Quando você fala acerca dos princípios normativos que estão na palavra de Deus, você não está julgando ninguém. Você está apenas expondo as verdades de Deus de acordo com as Sagradas Escrituras. Isso não é julgar. Julgar é quando você está pronto a determinar o destino de outrem com base numa falha. E uma falha que você pode cometer também, porque você é um ser humano. Por isso que nós devemos olhar para os outros sempre com misericórdia. Por isso que devemos olhar para nós mesmos e avaliarmos-nos a nós mesmos para depois podermos então falar sobre o que o outro comete. Foi isso que Jesus deixou bem claro em Mateus capítulo 7, acerca daquele que possui uma trave, um grande aparato em seus olhos e ainda se coloca na posição de alguém que pode tirar o cisto do olho do próximo, do olho do seu irmão. Agora, como é que nós podemos entender o juízo dos homens e a justiça de Deus? Nesse texto, nós aprendemos algumas lições muito importantes acerca disso e eu quero compartilhar com vocês sobre isso. Em primeiro lugar, dos versículos 1 ao 5, Jesus fala acerca do que é a justiça dos homens. A narrativa do Evangelho de João mostra como os homens são injustos, porque eles pegam uma mulher que estava adulterando e eles a levam até Jesus com a intenção de fazer com que Jesus cumprisse a lei.
sendo Jesus um profeta, isso na mentalidade ímpia e secularizada daqueles homens, não era nem o Messias, nem o Filho de Deus, mas alguém que se dizia profeta, ou até um falso profeta, ele deveria cumprir a lei de Moisés para poder então ser aceito e possuir validação do seu ministério diante daqueles religiosos. Mas acontece que nós temos que atentar para a maneira como eles procedem, porque a justiça humana é exatamente assim, ela é ardilosa. A justiça humana, ela sempre possui uma segunda intenção por trás. Veja que o texto deixa bem claro que a intenção daqueles homens era buscar ocasião para acusar Jesus, sendo Jesus alguém que comia com pecadores, que perdoava pecadores, que abraçava pecadores. Como ele iria reagir em face daquela quebra tão terrível de mandamento como o adultério? Perceba que o adultério é usado nas Escrituras Sagradas para exemplificar a idolatria. O eterno Deus sempre falou sobre a idolatria, comparando-a com o adultério, para deixar bem claro a sua gravidade, que assim como é grave um homem ser traído pela sua esposa, e essa sensação de dor e sofrimento, assim também o Deus eterno sente-se de maneira, claro, uma linguagem antropomórfica, acerca dos homens quando se curvam a falsos deuses. Um exemplo claro disso é Jeremias capítulo 3, versículo 8, quando o Senhor usa o profeta Jeremias para falar acerca da idolatria. Olha o que o texto vai dizer. E vi que por causa de tudo isto, por ter cometido adultério a rebelde Israel, a despedi e lhe dei a sua carta de divórcio, que é a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi também ela mesma se prostituir. Isso é uma figura de linguagem para exemplificar a idolatria e o desvio de Israel para falsos deuses. Então, essa é a questão da gravidade do adultério no sentimento, na dor, da perda e da traição. E Jesus aqui vê-se em face dessa situação com esses homens, com esses acusadores, que estavam se utilizando de uma das coisas graves que alguém poderia cometer contra outro, que o Deus eterno usava para exemplificar esse pecado como o pecado da idolatria, para então exercerem a lei. E o que a lei dizia? O mau uso da religião, o mau uso da lei, o mau uso da palavra é fruto da injustiça dos homens. Esses homens estavam querendo cumprir a lei? Eles estavam piedosamente querendo seguir a Moisés? Se não, vejamos o que fala na lei acerca desta situação. Levíticos, capítulo 20, versículo 10. Vejamos o que diz a palavra de Deus acerca dessa situação. Levíticos 20, 10 diz assim: também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Mas aqui no texto, eles só haviam levado a mulher. Se eles só haviam levado a mulher, a lei não estava sendo cumprida. Deus não estava sendo glorificado. Não era uma motivação justa, piedosa. Outro texto paralelo é o texto de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22, aonde trata do mesmo assunto. Olha o que diz o texto. Quando o homem for achado deitado com a mulher que tenha marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Então, a lei de Moisés mandava realmente matar o adúltero, mas nunca mandava matar apenas um, tinha que mandar matar os dois deveriam morrer. Então, eles não estavam com a motivação correta, o seu coração não era puro. Quando alguém julga demais os outros, quando alguém critica demais os outros, quando alguém busca a ocasião constante para acusar o pecado alheio, o seu coração está cheio de rapina. O seu coração está completamente desviado da verdade, desviado da essencialidade da lei de Deus, dos mandamentos. É uma história que não é bíblica, mas elucida bem o que eu estou falando.
Não é uma história bíblica e nem é de um autor cristão, é secular, mas é muito interessante. Uma parábola sobre o monge e a prostituta. Numa mesma rua moravam um monge e uma prostituta, um do lado do outro. Aquele monge, todos os dias, ao olhar aquela prostituta, aquele religioso, ao olhar aquela prostituta, todos os dias recebendo homens em sua casa, olhava para ela e dizia: que imunda essa mulher, porque Deus não a mata, que mulher terrível. Veja quantos homens ela se deita todos os dias. E aquele monge dizia: quanto a mim, me privo dos bens, me privo da vida sexual, me privo dos prazeres deste mundo. Como eu sou santo. E aquela mulher tão imunda, parecida com a parábola do fariseu e publicano. Parece até que o autor tirou da Bíblia e mudou os personagens. Só que enquanto aquele monge falava isso da prostituta, todos os dias aquela mulher dobrava os seus joelhos na beira de sua cama, na mesma cama em que ela cometia as suas fornicações, e ela dizia: Deus, o Senhor sabe que eu gostaria de ter uma outra vida, queria ser uma mulher honrada, mas eu não tenho condições de sobreviver. Abre uma porta de emprego para mim, eu quero mudar de vida, eu quero abandonar essa prática, eu simplesmente não tenho condições. Todos os dias o monge a julgava, o monge a depreciava, e aquela mulher estava cometendo seus pecados, mas orando, pedindo a Deus forças para abandonar aquela prática. No meio da trajetória da vida de ambos, os dois morrem. Quando chegam diante de Deus, aquela mulher adúltera, ela é justificada e é salva, e o monge é condenado ao inferno. Quando o monge vê que ele estava sendo condenado, ele disse: como eu vou para o inferno enquanto essa mulher imunda está entrando no reino de Deus? Ao passo que o Senhor lhe responde: pois é, enquanto você se enchia dos pecados alheios, essa mulher orava. Essa parábola, essa história, embora, como eu falei, pareça um plágio do fariseu e publicano, ela elucida bem isto, porque assim são os fariseus modernos, os justiceiros de Deus, aqueles que olham para os outros com um olhar altivo, desprezando-os porque cometeram algum pecado ou tiveram algum deslize. Eles estão enchendo-se do pecado alheio, vivendo na maledicência, enquanto às vezes aquele pecador não é impenitente. Portanto, devemos olhar para nós mesmos, porque qualquer juízo que visa apenas a condenação do outro não reflete a justiça de Deus, não reflete o juízo de Deus, não reflete a verdade da lei de Deus. Um outro texto que nós podemos usar para elucidar isso, e já para a segunda lição que o texto nos ensina, é que de fato a lei ela é mal usada. Como eu já li para vocês o texto de Levítico, de Deuteronômio, toda pessoa que julga demais os outros, ela usa equivocada a palavra de Deus, textos fora de contexto, explicações que não são claramente bíblicas, como nós cansamos de ouvir na nossa adolescência e juventude, muitas coisas sendo chamadas de pecado que não eram pecado. Existe um grupo específico de cristãos que condenam coisas que não estão proibidas nas Sagradas Escrituras. Isso é o mau uso da lei de Deus, porque geralmente as pessoas que fazem isto estão coando um mosquito e engolindo um camelo. Estão coando práticas que a Bíblia não condena, como usar short, ir à praia, jogar futebol, a mulher se pintar ou usar joias, e estão abraçando uma maior pecaminosidade, como o nepotismo, igreja passada de pai para filho, como cargos sendo dados a pessoas que não possuem nenhum conhecimento bíblico-teológico, mas porque possuem uma empresa ou têm dinheiro, acabam sendo ordenados. Eu me lembro uma ocasião, durante uma trajetória da minha vida numa igreja, em que eu já era graduado em teologia, já pregava há muito tempo, dava aula em seminário, e eu era presbítero dessa igreja. De forma alguma, o tempo que passou, ida para a convenção, para ser ordenado, não acontecia. De repente chega um outro presbítero, um senhor que era advogado, presbítero, mas ele era uma pessoa muito bem financeiramente colocada. E ele possuía, além de ser advogado, possuía uma empresa, e era um homem que dava um dízimo muito alto.
E eu era membro há mais tempo da igreja, dirigia uma congregação, e esse senhor foi para a matriz, ficar lá, sentado no púlpito com os outros lá. Esse senhor, ele foi ordenado a pastor em menos de 1 ano na igreja. Não pregava, e quando tentava pregar, era absurdamente infeliz. Isso acontece muito em algumas denominações. Pessoas sem formação teológica, sem vocação, sendo ordenadas, enquanto outros nunca conseguem ser. E quando você para olhar, não é testemunho, não é falta de vida piedosa, é meramente o volume do cartão de dízimo naquela igreja. Devemos procurar e evitar o mau uso da religião, porque a intenção é aquilo que conta. Jesus disse, o evangelista disse, aliás, que eles perguntavam isso a Jesus com a intenção de tê-lo do que acusar, de ter como acusá-lo. A terceira lição que esse texto nos ensina é que todo pecado nasce na intenção do coração. Isso quer dizer que existem muitas pessoas que acham que as práticas externas são mais importantes que as internas. Nós nunca vivenciamos uma experiência tão terrível no meio dito evangélico como o julgar pela aparência. A gente nota que de fato isso é uma verdade. Eu observo, até mesmo nas pessoas com quem eu convivo, que de fato existe uma grande admiração pela aparência, além da essência das pessoas. Isso é fato. Você vai em alguns locais que você percebe que o terno e a gravata são mais valorizados do que aquilo que se fala, que o corte de cabelo que se usa. Desde que eu deixei o meu cabelo crescer, muitas pessoas não me convidaram mais para pregar. E eu conversando com um amigo meu, também um pregador do evangelho, mas de uma outra ala, né, um pregador pentecostal, e nós viemos conversando no ônibus. Eu disse para ele: meu irmão, não estou preocupado nem um pouco com o convite. Não faço a menor questão, até porque eu tenho locais para pregar que já me convidam. Mas eu fico pensando de fato o quanto isso é grave. O quanto é grave nós constatarmos que ainda no meio cristão, dito cristão, a aparência possua tanta relevância. Ainda a questão da roupa, da vestimenta, não estou falando de decência e de indecência, estou falando apenas de tipos de roupa. Tipos de vestimento possuem ainda essa relevância tão grande. É um absurdo. Essas pessoas parecem que não leem as Escrituras, que não estudam a Bíblia. Preferem ouvir uma porta de terno do que um pregador autêntico do Evangelho, tendo uma aparência talvez não tão padronizada por eles. Mas isso, infelizmente, é uma verdade. Olha o que o texto vai dizer no versículo de número 8 e 9, que Jesus deixou bem claro para aqueles homens que só poderia apedrejá-la aquele que não tivesse pecado. E eles então, punidos pela sua própria consciência, deixaram do mais velho ao mais moço. O que isso quer dizer? Nós conhecemos a nós mesmos, sabemos quem nós somos, conhecemos o nosso coração, Deus também conhece, nós também. Deus conhece de maneira ainda mais profunda do que nós mesmos, mas nós sabemos quem nós somos. Portanto, o pecado nasce no coração, nasce nas intenções, e é extremamente terrível quando nós passamos a julgar os outros não tendo consciência de quem de fato nós somos. Infelizmente, vivemos em um mundo de aparência em todos os aspectos, mas olha o que Jesus vai falar acerca do coração e do pecado em Mateus 5, versículo 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Os aspectos externos da religião às vezes sufocam os aspectos internos. E nós temos que evitar isso, temos que ter cuidado com isso. E o texto continua nos dando uma quarta lição e última para encerrarmos a nossa reflexão, que é o fim da condenação humana à luz da justiça de Deus. Como é que se dá a justiça divina? Olha o versículo 10 e 11. Jesus então fica de pé diante daquela mulher, depois que aqueles acusadores, depois que aqueles religiosos deixam o cenário
acusados pelas suas próprias consciências, Jesus se põe de pé e diz àquela mulher: aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno. Aquele que poderia condená-la, aquele que não tinha pecado, aquele que possuía a justiça de Deus inata em seu ser, resolveu perdoar aquela mulher. E aqui está a lição. A piedade não nos é dada, não nos é conferida e não deve ser praticada com a intenção de acusar os outros. Se você é uma pessoa piedosa que busca ocasião para acusar o seu próximo, quero dizer que a sua piedade é trapo de imundícia e você é o mais vil dos pecadores. Porque a Escritura chama isso de hipocrisia, do grego hipocrates, ou upocrates, ator. Todo aquele que julga os outros, todo aquele que olha para o próximo com desprezo por causa de aparência ou porque ele cometeu algum pecado que você talvez não tenha cometido e você o despreza e você faz pouco caso e você zomba e você não vê como um cristão igual a você, você é um hipócrita. Você é um pecador miserável e talvez nem cristão de verdade seja. Porque nisto conhecemos o amor de Cristo, quando nos amamos uns aos outros. Então o texto deixa bem claro isso. Nós precisamos fugir e atentar para o fim da condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E na versão corrigida vai dizer que não anda segundo a carne. E as pessoas interpretam tão errado esse texto. Andar segundo a carne não é ter uma queda ou outra. Não é cometer algum pecado ou outro público, talvez. Não, não é isso, andar segundo a carne. Leia o texto e o seu contexto. É achar que você é capaz de praticar obras de justiça para ser justificado diante de Deus. Isso é andar segundo a carne. É a prática moderna dos fariseus. É o exaltar a si mesmo. É olhar para si como alguém superior aos outros. É desprezar os que não são iguais a você. Isso é andar segundo a carne, é andar segundo a sua própria justiça. Portanto, devemos ter cuidado e atentar para isso. Sabe por quê? Romanos capítulo 3, a partir dos versículos 9 e 18, diz que não há nenhum justo sequer. Ninguém é justo diante de Deus. Ninguém é capaz de apresentar-se diante de Deus para julgar os outros. Portanto, façamos como Jesus, vivamos como Jesus e vamos agir como Jesus com o nosso próximo, olhando para o pecador com misericórdia e dizendo: vai, não peques mais, Cristo não te condenou, antes Ele te justificou. Por isso, eu quero encerrar lendo Romanos, capítulo de número 3, versículo 21, 22, 23 e 24. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Cristo é a nossa justiça, é aquele que não nos condena, é aquele que nos diz: vai, não peques mais, mas nunca nos condena, porque Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido.